E aí, terceirão, tudo certo, tudo beleza, tudo jóia com vocês? Olha só, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é uma continuação das misturas de soluções. Então, quando você mistura uma solução, na química, que ocorre uma reação, essa mistura de soluções com reação, ela pode ser chamada aqui também de titulação. Titulação é um caso onde eu tenho o quê? Uma reação química entre duas soluções. Mas para que serve a tal da titulação? Ela tem exemplos bem práticos aí, tá? Por exemplo, você vai usar isso aí, regra geral, para você determinar a concentração de uma solução desconhecida. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que você comprou uma certa solução de um produto de limpeza, ou de soda cáustica, alguma coisa que você comprou. E aí você pegou o rótulo e leu as seguintes informações lá: concentração de hidróxido de sódio igual a 0,5 mol por litro, ou igual a 0,8 grama por litro. Como é que você vai saber se aquilo é verdade ou não? Você simplesmente vai comprar. Mas alguém teve que fazer um teste naquilo ali para ver se realmente o fabricante estava falando a verdade ou não. No Brasil, regra geral, quem faz isso é um Inmetro. Então o Inmetro tem que padronizar, tem que aferir, tem que ver se aquilo que o fabricante falou realmente é verdade. E um dos métodos para você quantificar soluções químicas é o método da titulação. E é isso que você vai ver na aula de hoje. Xã, como que funciona isso aí? Então dá uma olhadinha, isso aqui é uma aparelhagem básica de titulação, tá? Você vai pegar e vai colocar aqui dentro a solução que você quer determinar a concentração, que o fabricante falou para você que é tanto, mas você quer tirar a prova real, quer ver se é aquilo mesmo, ou o fabricante não falou nada. Ele falou que tem uma solução de hidróxido de sódio e você, por curiosidade, quer descobrir qual que é a concentração daquela solução. Então a solução que vai ser analisada, você vai colocar aqui no interior desse recipiente, ok? Aí vai montar essa aparelhagem, ó, e esse tubo que você enxerga aqui, nós chamamos de bureta, tá aqui. Ela é graduada, ela serve para você medir o volume. E aqui dentro dessa bureta, você vai colocar uma solução que você conhece a concentração. Então, eu estou no laboratório. Vamos supor que eu quero determinar qual é a concentração de uma solução básica. Aí eu posso pensar, quem que reage com uma base? Quem que neutraliza uma base? Um ácido. Por isso que a maioria dos casos de titulação, quando cobram de vocês no Enem, no vestibular, é entre um ácido e uma base, porque os dois têm uma boa reatividade, os dois reagem bem. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu coloquei a base aqui dentro, uma solução de base, que eu não sei a concentração, mas quero descobrir. Aí aqui dentro da bureta, eu ia colocar a solução ácida, que eu peguei no laboratório, e que eu sei a concentração, que eu confio. Peguei um frasco e diz assim, HCl, ácido clorídrico, concentração 0,1 mol por litro. Então está tudo especificado no rótulo, lá no frasco do laboratório. Então eu sei que essa solução que eu vou colocar aqui de ácido é 0,1 mol por litro. Aí, despejando, derramando, gotejando o ácido aqui dentro, eu consigo descobrir quanto que eu tenho de base aqui. E se eu descubro quanto de base eu tenho aqui através da reação química, eu consigo chegar na concentração dessa base, mesmo que ela não seja fornecida. Aí você pode falar, Oxã, mas então eu vou gotejando o ácido aqui, gota a gota, isso mesmo. Mas daí como é que eu vou saber quando que eu tenho que parar? Como é que eu vou saber quando que neutralizou a solução de base? Aí que está um detalhe. Você tem que colocar aqui dentro um indicador, um indicador ácido-base que vai mudar de cor. Então, se você usar um indicador chamado de fenolftaleína, a fenolftaleína em meio básico, vamos supor que aqui tinha uma base, ela fica rosa, fica avermelhada. Se você começa a gotejar ácido, quando você neutralizar os OH- da base, o indicador muda de cor, porque eu vou estar terminando com o OH- quando eu jogo H+. E aí, quando eu consumo o OH- que está aqui dentro, o indicador automaticamente vai mudar a coloração. Ele vai ficar incolor. Então, quem avisa para você quando que você deve fechar essa torneirinha aqui, que vai gotejando o ácido aqui dentro, é o indicador. Quando ele muda a coloração, é o ponto que eu vou parar a minha titulação. E aí, parando a titulação, eu vou medir o volume que eu gastei de ácido
para neutralizar essa base. Como eu já conheci aqui dentro a concentração do ácido e sei o volume, eu consigo calcular aqui embaixo, né, através de uma relação matemática, qual é a concentração da base que está aqui. E é isso que o professor vai mostrar agora para vocês. Então fique bem ligado que não é difícil, é bem simples, mas se você perder esse início aqui, depois dá maior confusão. Agora, se você prestar atenção, ficar bem ligado aqui, você vai ver que é bem fácil. Quer ver? Vou rabiscar um papel para você entender melhor o que eu estou falando. Ó, galera, dá uma olhadinha nessa solução. Tá cheio de OH- ali. Claro, no laboratório tu não vai enxergar o OH-. Não vai aparecer para você ali, né? Oi, eu sou uma base, sou OH-. Não vai saber isso aí. Ah, mas como é que eu saberia, Xan? Você vai pingar aqui dentro o indicador. Como eu falei antes, fenolftalina. A fenolftalina em meio básico, ela vai ficar rosa. Então, se não tiver indicador aqui, vai estar incolor. Quando eu pingar o indicador, vai mudar a cor, vai ficar rosa. Opa, então aqui dentro tem uma solução básica. Só que aí vamos supor que você tem lá a tarefa, né, de descobrir qual é a concentração da base aqui dentro. Você não sabe. Xan, como é que eu descubro? Você pode usar um ácido para reagir, porque o ácido libera H+, e o H+ reage com o OH- e neutraliza essa parte da base. Como ele vai neutralizar, matematicamente eu consigo o quê? Descobrir quanto de OH- tinha aqui. Então, quer dizer, ó, vamos ampliar aqui. Se você pegar a labureta e colocar aqui dentro, ó, por exemplo, um ácido, já que ali embaixo eu tenho uma base, ó, vamos colocar um ácido aqui. Isso aqui é uma solução, o ácido está dissolvido na água, ok? Então eu peguei lá um tubo do laboratório, que tinha uma solução de ácido, e joguei aqui dentro, ó. Completei. Enchi a bureta. O que o ácido tem? Né? Qual que é a característica do ácido que você olha e já identifica o ácido? H+. Então essa solução de ácido pode ser o sulfúrico, o clorídrico, não sei. Ó, vai estar cheio de H+ aí. Vai ter um H+ aqui, vai ter um H+ aqui, vai ter um H+ aqui, outro aqui e assim por diante. Imagina que tem um montão de H+ aí. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai abrir essa torneirinha aqui, ó. Tipo uma torneirinha. Bem devagarinho. Abrindo essa torneirinha, ele vai começar a gotejar aqui, ó. Gotas da solução ácida vão cair. Agora, o terceirão, pense comigo, meu filho. Quando começou a cair gotas de ácido aqui, esse H+ estava aqui bem faceiro, ó, bem tranquilo. Ele vai descer por aqui. Esse H+ também. Esse aqui também. E aí você vai falar o seguinte, Xan, até que momento, até que instante eu vou ter, quanto tempo que eu vou deixar essa torneirinha aberta para ficar gotejando H+, até você neutralizar a base aqui embaixo. Se você olhar aqui, ó, tem um OH-, 2, 3, 4, 5. Então, para neutralizar o H- eu preciso de H+. Lembra que H+, ó, H+ com o OH- da água, eles se neutralizam. Então, a proporção entre eles é 1 para 1. É um H+ para um OH-. Então, quando você gotejou esse H+ aqui, ó, ele desceu para a solução. H+. Tá aqui, ó, já matou um OH-. Virou água. Esse outro H+ aqui também já desceu, ó. Já pegou aqui, ó. Virou água. O meio ainda está básico. Então, o meu indicador que eu coloquei aqui dentro, a fenolftalina, ainda está deixando meio rosa. Só que ele vai ficando cada vez menos rosa. Por quê? Porque eu estou matando o OH-, eu estou neutralizando. E é o OH- que deixa o meio rosa aqui. E aí eu continuei gotejando, ó. Veio mais esse cara aqui. Ah, já vieram 3, né? Então tem mais um aqui, ó. Ó. Aí eu continuo. Vem mais esse. Ah, chegou aqui, pronto, ó. Formou água, neutralizou H-. Já está quase mudando a cor, está quase ficando incolor. O indicador está mostrando isso, ó, pronto. Caiu esse último. Quando esse último caiu aqui, ó, concorda com o prof que o meio foi neutralizado? Não tem mais excesso de OH-. Nesse ponto aqui, o indicador mudou a coloração. Então, a solução que antes você enxergava rosa no meio básico, acabou de ficar o quê? Incolor. Tá ali. E se ela ficou incolor, opa, eu sei que é a hora de fechar isso aqui. Pronto, fechei. E aí, quando você fechou aquilo ali, você vai ler aqui na bureta o volume que você gastou. Eu derramei até aqui, ó, tá? Supondo, né? Então, eu gastei esse volume aqui. Acha aí, deu um volume, sei lá, de 30 ml, 40 ml, não sei.
Então aqui eu vou encontrar um volume do ácido, vou chamar de A, né, de ácido, que eu coloquei ali. Beleza? Não esqueça que você conhecia a concentração. Lembra que o M é o símbolo de molaridade? Como você pegou isso aqui na bancada do laboratório, você conhecia a concentração do ácido. O que você não conhecia era a concentração da base. Então, quer dizer, a concentração, a molaridade da base, ó, que eu chamo de M, lembre que molaridade em mol por litro é uma concentração. Eu não conheço. Eu não sei quanto que ela vale. Agora, o volume é que eu poderia medir, né? Como eu coloquei a solução aqui dentro, se eu pegar aqui um frasco que é graduado, que tem medida de volume, ó, eu consigo saber. Então, o volume da base eu conheço. O que eu não conheço é a concentração da base. E aqui em cima, como eu peguei lá na bancada do laboratório, eu já conhecia a concentração do ácido, ó, e pelo que eu gastei até neutralizar, eu conheço também o volume do ácido. Quer dizer, só falta encontrar qual é a concentração da base. Mas aí, ô terceirão, é que eu quero que você entenda da onde que você consegue achar uma fórmula para calcular isso aqui. E você vai ver que é bem fácil. E é isso que eu vou deduzir agora, ó, aqui ao lado para você. Quer ver? Ó, quando ocorreu aqui a neutralização da solução de H+ com OH-, que tudo isso aqui virou água, deu H2O, nós chamamos isso aqui de ponto de neutralização ou ponto de equivalência. Xan, o que é o ponto de equivalência? Olha aqui ao lado, ó. Ponto de equivalência é isso aqui. É quando o número de H+ equivale, ou seja, é igual ao número de OH-. É nesse ponto que o indicador mudou de cor. É nesse ponto que eu fechei aquela torneirinha da bureta ali para parar a minha titulação. Então não esqueça, é importante lembrar, ali chama-se ponto de equivalência. É onde o número de H+ do ácido é igual ao número de OH- da base. Ali eu cheguei no tal do ponto de equivalência. Ô terceirão, dá uma olhada aqui, ó. N significa número de mol, que hoje nós chamamos de quantidade em mol. Antigamente era número de mol, ok? Então tá aqui, ó. Quantidade em mol do ácido tem que ser igual à quantidade em mol da base. Lembra do ponto de equivalência? Então quer dizer, para ocorrer a titulação completa, a neutralização, eu tenho que ter essa condição. Só que aí vem um detalhe. Lembra que nós trabalhamos aqui com concentração conhecida do ácido, volume gasto, quanto que eu gastei do ácido, volume da solução que eu estava analisando, e eu queria descobrir a concentração molar daquilo que eu estava analisando. Ou seja, eu tenho volume e concentração. É aí que vem um grande detalhe. Matematicamente, você falar que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, você pode transformar essa quantidade em mol em concentração molar e volume, que são as duas que você tem aqui. Acha, mas como que eu vou transformar isso aqui nisso aqui? Bem simples. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você já viu isso, ó? Concentração molar, tá vendo? Quantidade em mol dividido pelo volume. Você já viu a concentração das soluções? Essa aqui é a famosa concentração molar, ou antiga molaridade. Então, é o número de mols dividido pelo volume. Quer dizer, esse N que você enxerga aqui, tanto faz do ácido da base, é o que você tem aqui, ó. Ou seja, isola aqui, ó, terceirão, a quantidade em mol. E aí você pode falar que o N nada mais é do que, ó, pega o volume aqui embaixo e passa para lá multiplicando. Molaridade vezes volume. Vai ficar dessa maneira. Então, no lugar do N aqui, basta eu colocar molaridade vezes volume. Então, vamos lá. Ó, não é o número de mols de ácido? Então, vai ser a molaridade do ácido, volume do ácido, que é igual a molaridade da base, volume da base. Pronto. Esta aqui é a fórmula mais comumzinha que você tem para titulação. E aí fica fácil de você descobrir, sabe por quê? A concentração do ácido você conhecia, tá? Vou colocar aqui. O volume que você gastou de ácido, você também acabou lendo na bureta e descobriu. Você vai colocar aqui. O volume da tua solução desconhecida, você pode tranquilamente descobrir. Só você colocar num recipiente que mede o volume, você vai saber quanto de volume que eu tenho aqui. Então, eu olhei aqui, deu, sei lá, 200 ml, 100 ml, não sei. Mas eu tenho esse volume. Tá aqui, é o volume da base.
E o que eu pretendo descobrir numa titulação? A concentração de uma solução. Nesse caso, a concentração da base. Então, eu consigo descobrir a concentração da base. Então, é assim que você vai calcular. Então, o prof. agora, vai fazer um exercício com vocês para mostrar essa relação, que é uma relação bem simples. Não precisa, quando for resolver uma questão ou uma prova, você fazer tudo isso aqui. Eu só queria que você entendesse o que é ponto equivalência, e é a partir do ponto equivalência que você chega na expressão matemática. Vamos fazer um exercício aqui? Então, o primeiro exercício sobre titulação. Dá uma olhadinha ali. É um bem simplesinho para você aplicar a fórmula, resolver, pegar confiança e depois ir para os próximos. Ele quer saber o seguinte em cima aí. Que volume de solução 0,1 mol por litro de HCl neutraliza completamente 200 ml de solução 0,5 mol por litro de KOH? O que ele quer descobrir aí? O volume da solução que eu vou gastar do ácido. Lembra da bureta, aquele tubo lá em cima que você vai abrindo o torneirinho e vai gotejando? Ele quer saber que volume que eu vou despejar ali para neutralizar essa solução de KOH, que é uma base, o OH ali, 0,5 mol por litro, cujo volume são 200 ml. Quer dizer, ele já deu a concentração da base. Ele não quer que você descubra mais. Geralmente você descobre isso aqui, mas ele já deu. Então ele quer que você descubra o quê? O volume que você vai gastar de ácido. É só você pegar e aplicar aquela fórmula. Vamos resolver juntos aqui, Ô terceirão, não precisa fazer isso que eu vou fazer agora, toda hora, tá? Mas é só para mostrar, para ficar bem completo para você. Essa é a solução que você tem da HCl, faz conta que isso aqui está aquoso, que vai reagir com o KOH do exercício. Como isso aqui está aquoso, isso aqui já é um H+, E isso aqui é o Cl-. Lembra que dá zero somando os dois aqui? Então, H+, Cl-. Lembra que a base, olhei o H no final, é uma base. E o H é menos, Então, tudo isso aqui, vou quebrar bem ali, é negativo. Se aqui é negativo, o K só pode ser positivo. Mesma coisa aqui, havia um H no início, é um ácido. Então, vem e quebra bem aqui, Pronto. O que acontece? O princípio da titulação é isso, É H+ com OH-. O que vai gerar água? Por isso que aqui, como um dos produtos, eu terei o quê? H2O. Dessa maneira. E aqui eu vou formar meu sal, lembra? Um ácido, uma base da sal e água. Sempre o cátion na frente. Então, K+, está aqui. E o Cl-, está aí, KCl. Pronto. Oxa, e daí como é que vai ficar? Como aqui é um positivo e aqui é um negativo, lembra que às vezes tem que cruzar aqui essas cargas para acertar a proporção? Não vai precisar. Proporção é 1 para 1, então a fórmula é o próprio KCl. Quer dizer, já está balanceado. 1 mol desse para 1 desse, que formou um desse, que formou um daquele. Então, é essa reação que está acontecendo. Agora, matematicamente, como é que eu vou trabalhar? Aplicando essa fórmula aqui. Molaridade do ácido, volume do ácido e assim por diante. Vamos ver? Chan, no exercício, quanto que ele falou que era a molaridade, a concentração molar do ácido? Aqui, 0,1. Então, 0,1 mol por litro. Beleza. O que mais agora? Aí eu vou pegar o volume do ácido. Opa, não tem, ele quer descobrir. Então, vou colocar aqui, volume do ácido. Isso é igual a quanto, Xê? Vamos dar uma olhadinha? Qual que é a concentração da base? Ele forneceu? Forneceu 0,5 mol por litro. 0,5 mol por litro. Xê, qual que é o volume? O volume da base, ele falou para você, 200 ml. Então, 200 ml. Tá aqui, ml. Primeira dúvida que surge aqui, o terceirão. Oxã, eu tenho que transformar aquele ml em litros? Não é necessário. Se você quiser transformar, pode transformar, vai dar a mesma resposta. Só que às vezes quando tu mexe muito na conta, a chance de você errar aumenta. Por que não precisa? Vamos pensar com o professor. Meu filho, você não tem que descobrir isso aqui, volume do ácido. Então dá uma olhadinha aqui, volume do ácido é igual. Só que continua multiplicando, 0,5 mol por litro vezes o 200 ml. Está ali. Dividido por quanto, Xã? 0,1 mol por litro. Por que não precisa? Dá uma olhadinha aqui, multiplicação.
mol por litro multiplicando ml. Aqui embaixo está dividindo por mol por litro. Opa. Então, eu posso simplesmente pegar e cortar. Não vai ter conflito com ml. O que não pode, galera, é sobrar litro aqui e ter ml aqui em cima. Aí não vai dar. Mas não sobrou litro, ó. O litro foi embora. Você acabou de tirar isso aqui e tirar isso aqui. Só sobrou ml. Então, quer dizer, o volume ali vai ficar em ml. Então, olha só. Se você pegar aqui 0,5, o que é 0,5? É 1 sobre 2. Então, se eu pegar 1 sobre 2 e multiplicar por 200, é a mesma coisa que eu dividir isso por 2. Se eu dividir por 2, vai dar 100. 100 dividido por 0,1. O que é dividir por 0,1? É multiplicar por 10. Então, 100 vezes 10 vai dar 1.000. Então, resposta, 1.000 ml. Que no caso do exercício, seria a letra E, ok? Claro, está em ml, poderia colocar em litros? Poderia, é só se transformar. 1.000 ml corresponde a 1 litro. Mas no caso do exercício, a resposta ficou mesmo em ml. Então, resposta correta, letra E. Ô terceirão, olha só, o que você tem que tomar cuidado aqui agora é quando você vai trabalhar numa titulação em que as proporções entre o ácido e a base são diferentes. Você pode falar, oxa, não entendi, como assim diferentes? O exemplo que você viu antes era 1 para 1, porque era o HCl que vai liberar só um H+, com o NaOH, que vai liberar apenas um OH-. Então, quer dizer, o ácido liberava um H+, e a base liberava um OH-. Então, ali a proporção é 1 para 1. Por isso que eu já aplico a fórmula direto e já resolvo. Agora, dá uma olhadinha nessa reação que está aqui, que também é uma das mais famosas que aparece para você aí, tá? Se você pegar... Ah, tá, a reação que eu falei antes não era NaOH, era o KOH, mas é a mesma coisa. O KOH também só libera um OH-, com o HCl só libera um H+. Então, o exemplo que você viu anterior era 1 para 1. Agora, aqui vai mudar. Por que vai mudar? Dá uma olhadinha. Vamos supor que agora eu tenho um ácido, que é o mais famoso da química, o sulfúrico, não esqueça disso, reagindo com a base mais famosa da química, que é o hidróxido de sódio, que no comércio eles chamam de soda cáustica, ok? O que vai acontecer aqui? A reação você vai ver depois, você não vai precisar fazer. Tem um macetezinho bem fácil para você gravar e fazer ali. Mas vamos supor que eu vou fazer a reação aqui. Começa aqui a ser a reação de neutralização. Vamos lá. Olhei o OH no final, ó, né? Já venho aqui, quebro. Coloca um negativo ali. Se aqui é menos, meu filho, aqui só pode ser mais. O chama sempre o OH é menos? Sempre. Não tem que discutir. O OH sempre é negativo. Então, eu já sei que aqui vai dar o sinal de menos. E a mesma coisa para o ácido, só que o oposto, né? Ó, por quê, Xã? Porque ácido, solução de ácido, sempre vai liberar H+, ó. Pronto. Já sei que aqui é H+, e aqui é OH-. Agora, o terceirão, pensa aqui comigo, ó. 2 vezes mais 1 dá quanto? Dá mais 2. Se aqui desse lado é mais 2, tem que dar 0. Então, todo ânion sulfato, todo ele, vai ser menos 2. Ah, mas tem que fazer isso. Isso é bom para você formar o sal? Que esse exercício dá uma titulação, tipo a federal. Federal dá uma titulação para você e ainda cobra no dos itens somatórios. Qual é o sal formado? Né? Qual é a fórmula do composto além da água que foi formada? Então tem que saber isso aqui também, às vezes depende do exercício, ok? Então olha só, H+, com OH- eu já sei, da água, não tem nem o que inventar. É H2O. Acha, mas não está na proporção correta, porque é 1 para 1 aqui dentro. Agora você não se preocupa com isso. Agora você forma água. Está formado água ali, beleza? Depois você vai ajeitar essa tua dúvida no balanceamento. É lá que você resolve esse problema. Tá, beleza. E o que mais então? E mais o sal. Ah, mas quem que é o sal? Sempre o positivo na frente. Então, que sobrou da água ali, né? Do H+, do H-, ó, o Na+, sobrou. E aí o negativo, que é o sulfato, depois, ó. SO4, 2-. Ô, terceirão, por isso que é importante você pegar e levar essas cargas bem certinho aqui, ó. Porque se eu não souber que aqui é menos 2, 2 negativo, eu não consigo ajustar a fórmula correta do sal. Então, o 2 que está aqui, ó, vem para o pé do sódio, não tem que cruzar, ó, 2. O 1 que está aqui não precisa colocar. Então, a fórmula do sal é Na2SO4, beleza? Que é o sulfato de sódio. E mais água ali. Agora eu vou ajustar as quantidades, lembra que eu falei da água e tal? No balanceamento. Por onde que eu começo? Regra geral, pelo cátion do sal é mais fácil.
né? Encontrar um elemento que aparece uma vez de um lado e uma vez do outro. Ó. Sódio, são 2 sódios aqui. Cátion do sal está aqui. Então, vou ter que ter 2 ali. Já jogo um 2 ali. Ó. Pronto. Coloco um para não mexer mais. Né? Determinei. Veja, coloquei um para não mexer mais, eu tenho um SO4. Então, vai ter que ter um SO4 aqui também. Só colocar ali na frente. Ó. O terceirão, por último, a água. Não vai inventar moda que ele fazer água primeira. Último é a água. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios aqui também. Total de 4 hidrogênios. Tem que ter 4 aqui. Então, basta você colocar um 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza? Agora, por que eu não posso pegar e aplicar aquela fórmula que você mostrou antes, né? Do número de H+ igual ao número de OH-? Porque eles não são iguais. Se você pegar esse ácido aqui, ó, tá vendo que ele vai liberar 2H+, ó? Ele é um diácido. E essa base, se só tiver um NOH, ela só iria liberar um OH-, ó. Então, as proporções aqui acabam sendo diferentes. Tá vendo que em termos de mol, agora do composto, ó, 1 mol desse foi necessário para reagir com 2 desse. Então, não posso agora fazer igualdade aqui. Dizer que o número de mols do ácido é igual da base, porque não é. Porque para neutralizar eles foram diferentes, de fazer o balanceamento. Antes era 1 para 1 naquele exercício. Agora não é mais. Acha, mas daí ficou difícil. Não ficou. É muito simples. Você vai pegar aquela mesma fórmula que você fez antes. Aí qual que era a fórmula mesmo, Xã? Molaridade do ácido, volume do ácido, igual molaridade da base, volume da base. E vai aplicar o que nós chamamos de fator de correção. O que é o fator de correção? É o número de H+ que sai do ácido. Então, aqui vai ser um 2. Com o número de OH- que sai da base, OH-. Só tem um, NOH só tem um OH-. Então, eu coloco um ali. Acha, mas aqui você colocou 2. Isso aqui é só para fazer o balanceamento. Caso num somatório da Federal o cara peça a reação e pergunta... Agora, a parte matemática para você calcular é isso. Então, nota, ó, eu nem precisava fazer a reação. Se eu sei quem é o ácido sulfúrico, ó, é 2H+, é 2 que eu coloco aqui. Se eu sei quem é o NOH, NOH é uma monobase, só libera um OH-. Eu esqueço esse 2, não é esse 2 que vem para cá, ó. E nem esse 1 que vem para cá. É o número que está aqui do ácido, do H+, e quantos OH- tem a base, ó, que no caso só tem um. Se aqui fosse CaOH2, aqui seria 2, aí aqui seria 2. Se aqui fosse AlOH3, se aqui fosse 3, aqui seria o 3. Então, é só pegar esse númerozinho aqui e não do balanceamento. Por isso que eu digo, não precisa fazer a reação. Você pode vir direto para isso. Bastava você saber que o ácido era o H2SO4 e que a base era o NaOH. Tranquilo? Então, cheguei agora na mesma expressão que eu tinha antes no exercício 1, porém ela foi corrigida. Usei o fator de correção. Vamos fazer um exercício com esse para ver como é que é agora? Ó, como você entendeu bem fácil ali, aqui também fica muito simples, ó. Tá vendo? Hidróxido de sódio, ele colocou ali que é o NOH, que no comércio chamam de soda cáustica, não esqueça. Neutraliza completamente o ácido sulfúrico, que é o ácido mais famoso da química, o ácido mais produzido no mundo. É esse cara aqui, tá? De acordo com a equação. Então tá ali, até ele já deu a equação para você, eu fiz ali só para demonstrar, tá? E já fez a equação também, fez invertido, ó, o ácido colocou aqui a base aqui, não tem problema nenhum, não muda nada. E aí falou, o volume em litros de uma solução, ó, ele quer saber o volume do ácido, tá vendo? 1 mol por litro que reage com 0,5 mol de NaOH, ok? Aqui faltou um detalhe, só deixa eu ver o seguinte... Aqui deve ser 0,5 mol por litro, tá? Então, atenção ali, 0,5 mol por litro. Eu acho que eu esqueci na hora que eu deu passar o exercício, não coloquei a unidade, ok? Então, leia aqui 0,5 mol por litro, beleza? Xã, como é que vai ficar isso aí? Vamos ver? Ó, só voltando ali, o prof arrumou agora o exercício aqui. Então, ele quer saber o volume em litros da solução de H2SO4, 1 mol por litro, que reage com meio mol por litro de NOH com volume de 1 litro, ok? Ele quer saber quanto que eu vou gastar do ácido. Então, o volume da base ali, 1 litro,
e a concentração da base 0,5 mol por litro. Já como é que eu faço isso? Vou aplicar aquela fórmula de antes e aplicar o fator de correção, só isso. Ó, a reação é a mesma do exemplo que eu passei para vocês. Tá aqui. Então, eu já montei a fórmula, né? 2MaVa, isso aqui em relação ao ácido, é igual a MbVb, que é a relação que eu tenho com a base. E aí, agora eu vou substituir os dados, ok? Xan, qual que é a concentração que eu tenho do ácido? 1 mol por litro. Então, 2 vezes, ó, concentração molar do ácido do exercício, 1 mol por litro, vezes. Xan, qual é o volume do ácido? Ele quer saber quanto que você gastou. Então, o VA eu não sei. É igual 1, que era aqui da base, porque só libera um H-, né? Então, 1, tranquilo. Molaridade da base. Xan, quanto que vale? Ele colocou ali 0,5 mol por litro, vezes, ok? Quanto que vale o volume da base? Que ele deu 1 litro. Então, eu tenho 1 litro de base lá para sinalizado. Pronto. E eu quero descobrir qual é o volume do ácido que eu vou gastar. Simplesmente agora eu vou fazer uma continha aí, né? 2 vezes 1 vai dar 2. Já posso até cortar aqui, ó. Ele pediu inclusive volume em litro, ó. Já posso cortar isso aqui com isso aqui. Pronto, já foi embora, ó. Só sobrou para mim volume em litro. Não vai dar conflito nenhum de unidade. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui eu vou ter 2VA, que é o volume do ácido, né? 0,5 vezes 1 é o próprio 0,5. Sobrou litro aqui. Então, 0,5 dividido por 2, vamos lá, ó, V do ácido, 0,5 litro dividido por 2. Então, o volume do ácido vai dar 0,25 litros. Ó. Essa vai ser a resposta, que é a letra E, 0,25, né? Litros, ou 250 ml, beleza? Então, esse foi o exercício 2. Agora vamos fazer mais um pouquinho diferente, exercício 3. Ó, dá uma olhadinha no 3. Uma remessa de soda cáustica, né? 40 gramas por mol. O que é 40 gramas por mol? É massa molar. Para dizer que 1 mol de soda cáustica vale 40 gramas, tá? É um dado que você ganha, ou que você poderia pegar a massa do sódio na tabela, o oxigênio, hidrogênio e somar tudo. Então, 1 mol vale 40 gramas, tá? Está sob suspeita de estar adulterada. Dispondo de uma amostra de 0,5 grama, então dessa soda cáustica ele pegou uma amostra para analisar, 0,5 grama. Foi preparada uma solução aquosa de 50 ml. Então ele pegou meio grama do NaOH e preparou uma solução aquosa com 50 ml, ok? Esta solução foi titulada, sendo consumidos 20 ml de uma solução 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Determine a porcentagem de impureza existente na soda cáustica, NaOH, admitindo que não ocorra reação entre os ácidos, né, ou entre o ácido e as impurezas. Buguei. Olhei isso aí, fiquei perdido, não sabia nem por onde começar. Então, meu filho precisa entender ali mais ou menos o que ele falou, para você interpretar melhor junto comigo. Ele pegou uma amostra de soda cáustica, tá? Ele queria saber a concentração dessa soda cáustica. É isso que ele vai descobrir. E vai usar o que para descobrir? Um ácido. Fazendo uma titulação, ele descobre qual é a concentração da soda cáustica. E aí ele pegou uma amostra de 0,5 gramas da soda cáustica. Ele é um sólido, tá? Branco, assim, cristalino. Então ele pegou esse sólido, meio grama. Mas quem disse que esse meio grama corresponde só à soda cáustica? Entendeu? Ele quer tirar uma prova disso, ele quer saber se realmente aquilo ali é soda cáustica. E caso ela não seja pura, quanto que ela tem de impureza ali? Porque um fabricante, alguém pode estar vendendo uma coisa para você, falando que vai ter uma certa concentração e não é aquela concentração. Então eles vão fazer um teste, ok? E aí ele vai usar o ácido sulfúrico do laboratório que ele tem lá, que ele sabe a concentração bem certinho, vai usar esse volume aqui também, para descobrir qual que vai ser o quê? A porcentagem de impureza nessa amostra. Então veja, para você começar isso aqui passo a passo, para você organizar o meio campo aí, como é que você vai fazer? Pense comigo, quem que é o ácido e quem que é a base? É o hidróxido de sódio que é a base e o ácido é o H2SO4. Como ele vai fazer uma titulação para determinar a pureza e tal entre ácido e base, o que você vai pensar agora? Na tua fórmula.
você vai ter que aplicar o fator de correção. Porque H2SO4 ó, libera um 2H+, só que o NOH só libera um OH-. Então, primeira coisa, vamos pegar a fórmula e colocar os fatores de correção. Vamos fazer isso aí. Então, olha só, colocando a fórmula com o fator de correção, tá vendo? Ó, no ácido vão sair 2H+, 2 aqui. Por isso que eu falei, ó, nem precisa fazer a reação. Só se pegar direto as fórmulas, ó. Não tem um OH- só no NOH? Por isso que o 1 está ali multiplicando. E esse 2 aqui é o do ácido. Pronto. Agora eu vou para o exercício e vou tirar esses valores aqui. Vamos dar uma olhadinha? Ó, procurando os dados aqui agora, tá vendo? Ele falou que, aqui no meio, ó, esta solução foi titulada, sendo consumido 20 ml de uma solução 0,25 mol por litro do ácido sulfúrico. Pronto. Já descobri aqui em relação ao ácido o volume e a concentração. Vamos colocar na fórmula agora. Ó, simplesmente o prof pegou e substituiu concentração do ácido molar e o volume do ácido. Beleza, ó, igual. Agora eu vou para a base. Qual é a concentração da base, Xan? Eu não sei. Ah, mas como que você não sabe que se você leu o exercício estava ali, que ele colocou 0,5 gramas de... Tudo bem, só que você não sabe se essa concentração é verdadeira. É isso que ele está falando no exercício, de que é descobrir qual é o grau de impureza que eu tenho ali. Então ela não é confiável. Eu não posso usar ela aqui, pegar o 0,5, dividir por aquele volume direto e colocar aqui na fórmula. Eu não sei. Eu quero descobrir para eu poder dar um parecer. Então eu quero descobrir qual é a concentração correta da base. Tá ali? Ah, mas e o volume da solução de base? Tem. Vamos mostrar no exercício, ó. Ele falou que ele pegou meio grama da base, ó, e preparou o quê? Uma solução aquosa de 50 ml. Então, a sua solução básica tem 50 ml de volume. Esse 50 que eu vou usar ali. O volume tranquilo, não tem problema nenhum. A minha dúvida é essa aqui. É isso que eu vou ter que calcular, para saber se essa massa vai dar a concentração certinha. Então, ó, fazendo as contas agora. Tá aqui, ó, 50 ml já coloquei lá. Beleza? Vou fazer aqui. 2 vezes 0,25, né? Ah, já dá para cortar aqui, vamos aproveitar, né? Vamos cortar esse ml com esse aqui, ó. São comuns para os dois lados, já não interfere mais, tá vendo? Por isso que eu digo, não precisa ficar transformando ml, ó, para litro e tal, porque não dá conflito, o ml sumiu, ó. Então ele não vai dar conflito com o litro aqui, por exemplo. Isso já foi cortado, né? Então, ó, 2 vezes 0,25 vai dar 0,50, ou 0,5, tanto faz. Ó, 0,5 mol por litro vezes o 20, e vai dar igual a 50 aqui, mb. Pronto. Agora basta você pegar, né? Se quiser resolver isso aqui é meio, é 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 20 dá 10. Então, 10 mol por litro, 50 molaridade da base. Passa esse 50 dividindo, meu filho, pronto. 10 dividido por 50, né? Vai ser molaridade da base. 10 por 50, né? Isso aqui é 1 sobre 5, dá 0,2. Então, 0,2 mol por litro. Esta é a concentração da base. Essa é a concentração real. Você fez o experimento e você chegou nisso aqui. Porque você sabia quanto que você gastou de ácido, você conhecia no laboratório a concentração do teu ácido. Essa aqui tu não sabia, ó. Então, você fazendo os cálculos tem que chegar nisso aqui de concentração da base. Agora, será que aquele 0,5 grama que ele colocou lá vai chegar nessa concentração? Essa que é a nossa dúvida. Como é que vamos fazer então, Xan? Vamos dar uma